Olá, olá, olá! Estamos começando mais um podcast Quanta Pra Mim e hoje vamos falar sobre as transformações que a quarentena nos proporcionou. Sim, o convidado especial é o Glauco Milhomem Baltar, nosso diretor administrativo e financeiro. Glauco, seja muito bem-vindo. Olá, Mayara, muito obrigado por esse convite. É um prazer enorme falar desse tema, transformação, porque ele se tornou um tema fácil, né? Todo mundo está vivendo esse processo de transformação, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, sim, vai ser um prazer compartilhar aqui um pouco dessa experiência que a gente tem vivido nos últimos dias. A pandemia de Covid-19 está forçando o mundo a se transformar, né? Nesse ambiente em que várias medidas, não apenas de isolamento, mas também de conduta social, estão sendo tomadas, né? As pessoas se veem em uma situação na qual precisam se adaptar. E as mudanças no dia a dia vão desde pagar contas pela internet, né, o que para muitos já era uma prática, trabalhar em ambiente doméstico, estudar, fazer compras. A pergunta é: a gente está transformando os hábitos e as rotinas com a facilidade e a conveniência das soluções digitais? Boa pergunta, Mai. Eu vou começar pelo fim, tá? Falando um pouco de hábito. De fato, o confinamento ele está nos trazendo hábitos em que a gente até ali atrás não achava que fosse possível, né? Não achava que fosse possível porque não era uma adoção em massa. E acaba virando hábito. Se a gente for olhar na literatura, Charles Duhigg, que escreveu o livro Poder do Hábito, diz que em 21 dias, se a gente fizer uma coisa seguidamente, a gente torna ela um hábito. Então, sim, eu acho que esse momento que a gente vive, ele vai deixar todos nós com hábitos diferentes. O mundo está mudando e foi uma mudança em que a gente não teve, de fato, muita escolha. E aí, já se fala muito em a coisa da internet, dos pagamentos. Isso é uma coisa que estava super habitual, já não era mais um desafio para a humanidade. Eu vejo assim que a grande transformação ela foi assim muito interessante, se é que a gente pode tirar alguma coisa interessante desse momento que a gente vive, porque ela mexeu com tudo, desde coisas muito pequenas até coisas muito grandes. Muito grandes, quando eu digo, é um contrato de trabalho que até ali atrás a maior parte das empresas não oferecia, há uma possibilidade de home office, por exemplo, e hoje praticamente todas as empresas, ou a maior parte delas, aquelas que prestam serviço, elas têm contratos de trabalho de home office. E isso foi assim, uma transformação incrível, as leis mudaram de forma muito rápida, e a gente vinha patinando nesse processo, tá? De aceitar o home office, de aceitar o trabalho remoto e com o receio de que ele não fosse tão eficaz como é o trabalho presencial, né? Não tirando todas as vantagens do trabalho presencial, que hoje a gente também tem elas identificadas com muito mais clareza, né? O contato humano, a coisa de você poder se concentrar, não ter ali as ansiedades de ter que dar atenção ao filho, a um parente que está precisando de uma atenção, ou mil outras interrupções e mil outros ruídos que são originários desse momento em que ele não foi preparado para acontecer. Ele aconteceu. E quando eu digo que ele foi preparado, é porque muita gente que trabalha em home office, elas se preparam para isso, elas têm um momento de adaptação para isso e elas criam uma rotina toda em função do trabalho remoto. Nós tivemos que nos adaptar meio a toque de caixa. Num primeiro momento foi um pouco traumático ali, a primeira, segunda semana, mas eu acho que a gente está hoje num bom termo, pelo menos eu falo em meu nome e em nome da maior parte dos funcionários da Quanta. E aí, esse acho que a grande revolução. A pequena revolução, a pequena mudança que nos afeta, e aí eu tenho notado isso, às vezes, quando eu saio daqui para fazer compras, a única coisa que eu tenho feito é fazer compras, porque eu tenho que me manter aqui abastecido em casa, e eu vou ao supermercado, e hoje eu não tenho que apertar no botão que emite aquele ticket que eu vou passar na cancela quando eu vou sair. Cara, aquilo era um botão que exigia um esforço, um contato,
E o mais incrível, a tecnologia já existia, as máquinas continuam as mesmas, mas agora, ao carro se aproximar, ela emite o ticket e eu pego o ticket sem necessidade de contato. Não quer dizer que a necessidade de contato seja uma coisa ruim, mas foi preciso este movimento para que eu adaptasse aquela máquina, aquela tecnologia, aquele recurso para que ele emitisse automaticamente, simplificando a minha vida, tá? E é nesse sentido que eu acho que muitas coisas vieram à tona agora, a coisa de eu quero continuar oferecendo os meus serviços, eu quero continuar presente, só que agora num modelo diferente e eu vou ter que me adaptar rápido. Então, eu acho que essa foi aí o grande ensinamento desse processo todo. E as mudanças não param por aí, né, Glauco? Muitas empresas estão se reinventando, criando aí alternativas para lidar com esse momento. A gente viu aumentar aí a quantidade de mercearias e lojas de roupa fazendo entregas, aumentar as vendas em equipamentos para treino em casa, aumentar o transporte de cargas, até drive-thru de vacinas a gente viu acontecer, né? O trabalho home office, por exemplo, né, até então inimaginável para algumas empresas mais conservadoras aí, está se revelando uma prática que pode reduzir custos, aumentar a produtividade e otimizar entregas. A Quanta está passando por essa experiência que já completou 30 dias e o que nós já podemos tirar de aprendizado desse momento? Sim, Mayara, as mudanças não param por aí, como eu já falei anteriormente. As empresas elas se reinventaram, umas com maior velocidade, outras com menor velocidade, aquelas que achavam que o processo de confinamento ia ser rápido, que ia ser uma coisa passageira, elas levaram um pouco mais de tempo para cair a ficha, mas eu noto que agora todos entendem que é preciso mudar, porque a gente, primeiro, não sabe quanto tempo isso vai demorar, e se a gente vai ter necessidade de novos confinamentos, né, na medida em que novas pandemias surjam, na medida em que a gente não consiga vencer essa pandemia atual, né? Não existe ainda indícios para isso, pelo menos não 100%. E nesse sentido, Mayara, eu acho que a Quanta, eu vou falar de Quanta, né, porque a gente já viu 1000 casos e eu não quero falar aqui dessas empresas e desses serviços que vêm surgindo aí a larga escala. Eu quero falar de Quanta. A Quanta, ela sim se reinventou, nós ainda tínhamos uma necessidade ainda de processos presenciais que foram também na mesma velocidade em que nós decidimos trabalhar 100% dos funcionários em home office, nós decidimos transformar os nossos processos, então a gente passou a aceitar todos os nossos formulários e tudo que era papel, a gente resolveu transbordá-los para o formato digital. A gente tem lidado muito bem com esse tipo de novo processo. A gente notou uma melhora e ela é significativa porque nós medimos isso. A gente notou uma melhora na produtividade de todo mundo, porque as pessoas elas conseguem focar um pouco mais, mesmo com os ruídos, como eu já havia falado, né, promovidos por um ambiente que não é 100% adaptado para o trabalho, né, mas a gente nota que as pessoas elas têm produzido mais, porque elas têm focado, elas têm um tempo maior e um direcionamento mais preciso, um direcionamento mais delimitado para a prática das atividades. A gente notou que a produtividade, no primeiro momento, ela até aumentou e de forma significativa, porque as pessoas elas passaram a trabalhar mais. Eu acho que isso foi um comportamento que não foi observado só na Quanta, muitas empresas, porque o computador, o celular, ele virou ferramenta de trabalho, principalmente o celular, e ficou muito difícil de dissociar. Uma vez que você está trabalhando o dia inteiro, ficou difícil dissociar o que é trabalho e o que é vida. Agora eu acho que as pessoas, elas, né, nessa quarta semana última, eu percebi isso. As pessoas elas ficaram mais adaptadas, então elas conseguiram separar um pouco melhor o trabalho da vida. E mesmo assim a gente nota que essa separação não implicou numa diminuição de produtividade. E essa questão da produtividade mesmo no trabalho home office, ela se confirmou pela necessidade das pessoas focarem primeiro no que é importante. Depois eu vou falar a respeito disso, se eu tiver a chance, mas o que é importante primeiro, a gente estabeleceu isso inclusive como uma das premissas do nosso
do nosso primeiro estágio de confinamento, tá? Que a gente pelo menos garantisse a operação, os trabalhos básicos, e a gente viu que como o processo de transbordo do presencial para o remoto ele foi tranquilo, nós achávamos que no primeiro momento a gente não ia desenvolver projetos, e conseguimos continuar entregando projetos na mesma velocidade e na mesma qualidade de entrega que nós vínhamos desenvolvendo no presencial. E isso a gente pôde confirmar no último status report que nós fizemos na sexta-feira, última sexta-feira, que o nível de entrega ele aumentou em relação aos últimos 2 meses. A gente vinha entregando ali na ordem de 60% a 70%, e esse último mês entregamos 80% das metas que nós tínhamos acordados para projetos. Ok? Então, do ponto de vista de trabalho remoto, eu acho que a Quanta ela absorveu muito bem, assim como algumas empresas absorveram esse modelo de trabalho remoto. Tá? Claro que nos faz muita falta e queremos o quanto antes voltar a encontrar os nossos colegas, abraçá-los e seguir também no presencial, porque a gente acha fundamental e já constatamos isso também. Glauco, sabemos que a tecnologia está contribuindo muito para esse momento, mas não basta somente ter tecnologia, né? O que mais é necessário? Sim, Mayara, a tecnologia ela foi fundamental nesse processo, ela que eu acho que viabilizou esse grande movimento de confinamento em massa, ela sempre esteve presente. Quem gosta e fala de tecnologia vê que tudo aquilo que era pregado, evangelizado do ponto de vista de tecnologia para garantir continuidade, garantir acessibilidade, garantir a continuidade de um serviço, ela está aí, ela está provada. A pandemia ela serviu para isso, para provar que a tecnologia pode ser um propulsor de serviços, de marcas, de produtos, mas a gente viu que a tecnologia por si só ela não é capaz de viabilizar uma solução completa. As pessoas elas são fundamentais. A gente já vinha nesse movimento de ter a nossa tecnologia simplesmente como um canal, um acelerador, e que as pessoas que seriam fundamentais na ajuda de tomada de decisão. E aí eu falo muito especificamente do nosso negócio, né? O nosso negócio é basicamente tomada de decisão, e nós conseguimos fazer isso com base em pessoas. A tecnologia nos deixou disponível para fazer isso. Nós já temos feito alguns fóruns e temos atingido a mesma quantidade de pessoas quando a gente fazia os fóruns presencialmente, e sem essas pessoas, sem essa fala, sem a quantidade de informações que a gente deixa disponível, baseada em pessoas, a gente não conseguiria atingir o resultado se tivéssemos só lá os computadores disponíveis e os serviços disponíveis, né? Um serviço, a depender do negócio, ele nunca se viabiliza sem pessoas, né? Um dos serviços mais utilizados hoje em dia, que é o Rappi, por exemplo, o iFood, o Uber Eats, eles só se completam, né, com um entregador. Então, o que seríamos de nós se não existissem aí a categoria dos motoboys que estão salvando a vida de todo mundo? Então, é isso. Essa coisa da tecnologia, por si só, ela não é uma coisa que tem um início, meio e fim, ela própria. Ela sempre precisará de nós humanos, e nós humanos seremos sempre o elo mais precioso dessa cadeia. Tá? Essa é a minha opinião sobre tecnologia e o momento atual que a gente vive. Quais dicas você pode dar para as pessoas otimizarem suas rotinas e potencializarem o trabalho home office? Enfim, se reinventarem nessa quarentena. Mayara, eu tenho algumas dicas sim, eu não sei se elas são as melhores, mas elas serviram para mim, tá? E ela está muito em linha com o que se vem falando o tempo todo nas lives aí de produtividade e de mudança de mindset, e o princípio básico delas é a disciplina. A gente tem que manter uma disciplina rigorosa de começar as atividades no horário específico, terminar no horário específico, fazer pausas,
usar a roupa do trabalho, seguir a rotina que você seguiria. Essa eu acho que é, né, a principal dica de todas. Eu, no início do processo de confinamento, eu tentei seguir algo diferente e eu me vi trabalhando 12 horas por dia e sem conseguir me desconectar e até fazer uma pausa que eu pudesse descansar e me sentir produtivo no dia seguinte. Isso foi rapidamente percebido, eu me percebi assim, e mudei, comecei a adotar rotinas de trabalho. E uma coisa bem legal, e aqui vai uma outra dica de livro, é que eu estou praticando o essencialismo. Eu tenho me concentrado nas minhas rotinas diárias no que é realmente essencial. O que é essencial é o foco da minha atuação naquele dia, e o que eu conseguir fazer além do essencial, aí sim é que eu distribuo ao longo do tempo que me resta para aquele dia de trabalho. Óbvio que isso não é uma coisa escrita na pedra, a gente não consegue esse rigor todos os dias, mas isso tem que estar mais ou menos planejado. Tá? Então, eu acho que é isso, o grande ensinamento desse processo é saber administrar o tempo. Porque a gente, no trabalho presencial, a gente tem a cantina, que faz a gente descomprimir, a gente tem a rádio corredor, o corredor, a gente tem um amigo que passa. Essas coisas, elas acabam tirando um pouco da concentração, mas elas têm um efeito positivo na desoxigenação do cérebro, no relaxamento. E uma vez que você não tem isso, você fica muito concentrado numa questão específica, sem condições de ter um insight ou ter um arrefecimento dos teus pensamentos, e isso também eu entendo que é um pouco prejudicial. Tá? Então, minhas dicas seriam essas, tá? Inclusive essa do essencialismo é muito legal, recomendo muito a leitura desse livro, porque ele foca nisso, no que de fato importa. E a gente está tendo a oportunidade de se concentrar agora no que de fato importa, inclusive, né, na forma como a gente consome as coisas. Eu vejo pessoas ali na frente, pós-pandemia, muito mais conscientes no consumo, muito mais conscientes com relação à natureza. A gente já tem visto aí matérias e matérias falando como a natureza tem reagido a tudo isso, né? Animais que voltam ao convívio nas cidades. Isso aconteceu em alguns países, aconteceu aí em Florianópolis, né? Vimos agora há pouco tempo uma foca ou leão marinho, não recordo, voltando a nadar na nossa lagoa, e isso eu acho que é o que vai nos fazer pensar ali na frente. Tá? Desse equilíbrio entre trabalho e consumo, e eu vejo esse momento como um momento onde o mundo está pisando um pouco no freio. Tá? É mais ou menos isso que eu vejo, o mundo pisando no freio para botar o carro no trilho e começar a seguir um trilho diferente. Eu espero que a gente consiga dar essa guinada. A gente ouve muitas pessoas falando quando voltarmos ao normal ou quando essa situação se normalizar. Mas é certo que aquele normal que a gente conhecia não vai ser mais o mesmo, né? Mesmo quando as medidas de isolamento social puderem ser suspensas, nós não vamos mais voltar ao normal. Nesse momento, a gente está escrevendo uma nova cultura. Então, transformações que estavam sendo planejadas estão acontecendo agora mesmo. Muitas novidades que demoraria anos aí para a gente presenciar vão se popularizar já nos próximos meses, e grandes tendências da transformação digital vão revolucionar diversos setores, né? Então, dentro desse furacão de transformações, é claro que existem coisas boas das quais devemos ficar. Por exemplo, a redução de deslocamento é uma delas, né? Não só pelo tempo que a pessoa economiza no ir e vir, mas também porque gera menos poluição, né? Então, Glauco, a gente pode dizer que o coronavírus, no fim das contas, está sendo o acelerador do futuro? Mayara, importante dizer que antes de ser um acelerador, eu acho que a pandemia ela está servindo como um freio
né, forçado, para que a gente deixe de fazer coisas como a gente vem fazendo, priorizando projetos, iniciativas que já não têm mais valor e dando oportunidade para outras coisas surgirem nessa linha. E esse é um movimento que eu vejo em quase todos os segmentos, em todas as empresas, é que os planejamentos eles caíram por terra, a gente já está revendo todos os indicadores da empresa, o planejamento, algumas iniciativas que faziam sentido já não fazem mais, e sim, depois do freio vem a acelerada, e eu acho que agora a gente acelera para um mundo que ele vai ser um mundo mais equilibrado, um mundo em que a gente vai poder rever consumo, um mundo onde a gente vai poder ver as vantagens da tecnologia em diversos aspectos, um mundo em que a gente vai ter uma relação diferente com os nossos filhos, um mundo em que a gente vai ter uma relação diferente com os nossos colegas de trabalho, um mundo que vai, imagino, dar oportunidade sim para a natureza, para uma revisão na forma como a gente consome as coisas e daí as oportunidades elas passam a ser infinitas, uma vez que eu não carrego o peso de sempre foi assim, isso não vai dar certo, isso é bobagem. Agora a gente abre espaço, abre margem para coisas em que a gente apostava, mas não acreditava, ou acreditava, mas não apostava, darem certo e abrir possibilidades infinitas. Eu estou muito otimista, né? Apesar de todas as consequências que a pandemia tem trazido e ainda vai trazer, eu sou otimista porque eu acho que nós sim seremos pessoas muito diferentes, as empresas serão empresas muito diferentes, a humanidade está tendo a oportunidade de se reinventar. E nós queremos que a Quanta também se reinvente. E estamos fazendo de tudo para isso. Nós temos já mais de 30 dias, 100% do nosso time em home office. Nós entregamos 100% dos nossos processos. Nós não temos um sequer funcionário infectado com o vírus, e a gente tem dado todo o apoio para que os participantes tenham um serviço, os participantes possam rever a forma como eles poupavam e ver a importância da poupança. Muitas pessoas estão vendo a importância da poupança agora. Então, do ponto de vista de negócio, a Quanta está inserida num segmento em que eu acho que vai trazer muitas oportunidades, ou está dentro de um cenário de muitas oportunidades, porque a poupança ela passou a ser, e ali na frente isso vai ficar mais claro, a poupança passou a ser uma coisa importante, porque novas pandemias podem vir e as pessoas sabem que agora elas têm que contar com reservas. Elas sabem que é preciso economizar e não colocar esse recurso economizado em supérfluos. É importante que elas consigam colocar isso em lugares em que elas tenham segurança, que elas tenham empresas preocupadas com a segurança dos recursos, a rentabilização desses recursos, e eu não vejo empresa melhor do que a Quanta nesse sentido. Estou muito feliz em fazer parte dessa empresa que tem como foco sempre o participante, e vamos continuar assim nessa linha, esperando o melhor desse grande ensinamento que nós estamos tendo. É isso, Mayara, eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído minimamente aí com todo esse trabalho brilhante que tem sido feito de levar conteúdo para as pessoas que precisam de algum tipo de direcionamento, com algum tipo de ajuda. Eu mesmo tenho buscado as minhas, e que bom que existem empresas que têm se preocupado em produzir conteúdos nessa linha que a Quanta está produzindo. Muito obrigado, forte abraço para todo mundo e até logo. Tchau, tchau. Glauco, nós é que agradecemos o teu tempo, a tua disponibilidade, todas essas informações, com certeza contribuiu sim e muito. Obrigado pelas dicas, obrigado pelas reflexões, né? E a gente espera que tu possa participar com a gente mais vezes aqui, trazendo esses conteúdos tão legais e tão relevantes para o nosso dia a dia e ajudando todo mundo aí que nos ouve a ter algum tipo de direcionamento, a orientar também os nossos cooperados, né? Então, muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz aqui com a tua participação.
Pessoal, esse foi mais um podcast Quanta Pra Mim. Um abraço e até o próximo!